Olá, eu me chamo Bruno Oliveira, sou capelão no INCA e alguns outros hospitais no Rio de Janeiro. Sou criador do O Leito, um curso que foi pensado para ajudar profissionais de saúde a identificar sofrimento espiritual e oferecer um cuidado integral para o seu paciente. Se você é um profissional de saúde, já teve contato com pacientes que, apesar de todos os tratamentos, não apresentaram melhora em seu quadro de saúde. Isso pode acontecer porque existem dores que vão para além do corpo. E como profissional de saúde, você precisa estar preparado para identificar e saber como conduzir da melhor forma essas necessidades tão latentes que vão além do corpo. Agora, você terá acesso gratuitamente à aula além do prontuário e vai poder conhecer como é possível identificar as demandas emocionais e espirituais do seu paciente para a promoção da saúde integral. Espero que você aproveite e boa aula. Olá, boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz de estar iniciando essa aula aqui com vocês, tão esperada, que a gente intitulou de Além do Prontuário. A nossa alegria reside também no fato de que cada vez mais esse tema precisa ser abordado no campo da saúde e a gente precisa encontrar esses espaços, né, importantes para poder debater. Bom, o que a gente vai trabalhar nessa palestra de hoje? Nessa palestra a gente vai trabalhar um pouco sobre o embasamento dessa questão da espiritualidade relacionada à saúde. Nos últimos tempos, nos últimos meses, chegou muita gente no meu Instagram e gente que talvez não conhece muito bem diferenciações que são importantes quando a gente fala no campo da saúde, né? Sobretudo quando a gente aplica a espiritualidade à saúde. A gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui hoje. Eu vou também pincelar com vocês, né? E hoje só dá para pincelar por ser uma aula, né? Apenas, mas eu vou pincelar instrumentos de anamnese espiritual, né? Geralmente eu vou falar sobre isso. A gente rodou uma pesquisa nos grupos que a gente tem de inscritos nessa palestra, e muitas pessoas, ou a maioria, apontou como principal dificuldade a abordagem. Como abordar? Como fazer para poder abordar, né, a questão, a abordagem inicial ao paciente. Então, eu vou também entrar nessa questão para poder ajudar vocês hoje. A minha intenção é tentar ajudar vocês hoje nisso também. Eu queria também avisar que no final dessa aula, né, eu vou entregar uma aula para vocês além do prontuário, mas no final dessa aula eu vou lançar um curso chamado O Leito. O Leito é um curso inicial que eu preparei, um curso, vamos dizer assim, que trabalha conceitos muito fundamentais da espiritualidade, que são 6 aulas preparadas, e eu vou lançar no final dessa aula de hoje, eu vou lançar esse curso, O Leito. Se você tiver interesse, né, de adquirir o Leito, fica com a gente até o final para ter mais informações, porque tem algumas surpresas aí de bônus que a gente vai colocar junto com o Leito. Mas se você também não tiver interesse de adquirir, me acompanhe até o final dessa aula, mas só para você saber que no final eu vou estar fazendo a divulgação desse curso. O que me motivou a criar esse curso, né? Uma demanda que eu sempre costumo dizer que não é invisível, mas invisibilizada no campo da saúde. Nós temos dificuldade, como profissionais de saúde, de identificar aquilo que é um sofrimento espiritual, né? Nós temos muitos pacientes enfrentando a dor espiritual nos nossos hospitais e não são tratadas dessa forma porque não são identificadas também dessa forma. Por isso é importante a gente trazer aqui para nossa, logo inicialmente a gente falar que a maioria de nós aqui, aqueles que são profissionais de saúde, a maioria esmagadora, não teve na sua formação disciplinas voltadas para a espiritualidade.
E é por isso, então, que eu tento, através das minhas redes sociais e dos projetos que eu lanço, tentar, de alguma forma, suprir essa lacuna na formação dos profissionais, não apenas na graduação, mas até mesmo em pós-graduações, né? É muito recente, e hoje, ainda bem, tem muitas pós-graduações na área de saúde que têm incluído o tema da espiritualidade, mas isso ainda é muito recente. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre mim, como eu cheguei, né, nesse lugar. Meu nome é Bruno Oliveira, eu trabalho com assistência espiritual a enfermos, sou capelão hospitalar há 20 anos. Desses 20 anos, 17 anos no Instituto Nacional de Câncer, e além disso, atualmente trabalho também em 2 hospitais particulares aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho 2 formações, eu sou formado em teologia e também em filosofia. Fiz mestrado em ciência da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, estudando o tema da espiritualidade, da finitude. Atualmente eu faço doutorado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estudando também o tema da espiritualidade. Eu trabalho e dou aula em diversos institutos de saúde, diversas faculdades, em pós-graduações, mestrados e também doutorados nessa área de espiritualidade. E eu me preparei muito para esse lugar. Eu costumo dizer que para mim começou um caminho inverso, né? Porque eu comecei da prática para depois ir para a teoria. Uma ex-diretora do INCA, Instituto Nacional de Câncer, foi estudar cuidados paliativos na Inglaterra, naquele que os paliativistas conhecem como principal centro de cuidados paliativos do mundo, que é o St. Christopher Hospice. E lá ela conheceu a doutora Cicely Saunders, o grande nome dos cuidados paliativos. E em uma conversa com a Saunders disse para ela que seria impossível falar de cuidados em saúde sem falar também de cuidados espirituais. E a pergunta logo que essa médica fez é do que você está falando, né? Porque no Brasil a gente não tem essa formação. E ela apresentou, então, para essa médica o capelão do St. Christopher Hospice. E essa médica passou a entender o que é, na verdade, um cuidado espiritual. Bom, quando ela volta para o Brasil, procura quem estava fazendo algo parecido, foi assim que chegou até mim. E o que ela me propôs na época foi tudo que eu sempre sonhei fazer, mas até então não tinha, nenhum diretor de hospital tinha me dado essa oportunidade. E depois desse trabalho na prática, de 10 anos de prática no INCA, eu já estava com 2 graduações, eu decidi voltar para a academia para no mestrado estudar o tema da espiritualidade, mas baseado numa experiência de 10 anos que eu já tinha com pacientes em cuidados paliativos. Então, hoje a minha pesquisa, na verdade, toda se desenvolve, né? Toda a minha busca acadêmica é voltada para o tema da espiritualidade, e sou palestrante nessa área já tem um tempo considerável, não vou falar quanto para não denunciar a minha idade para vocês. Mas eu queria, então, dar início, né, depois dessa introdução, ao nosso bate-papo, da nossa aula Além do Prontuário. Além do Prontuário. Para a gente tentar levantar algumas questões que são importantes e são necessárias de serem abordadas quando a gente fala no nosso cuidado com o paciente. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria só mostrar para vocês, a gente rodou no grupo de alunos, né, que a gente tem, nos grupos de alunos que a gente tem no WhatsApp aí, uma pesquisa sobre a maior dificuldade que as pessoas enfrentam, que os profissionais de saúde enfrentam no cuidado espiritual do seu paciente. Quais são as maiores dificuldades? E eu quero só trazer, não trouxe todas, porque nós tivemos mais de quase 500 inscritos, por volta de 500 inscritos, mas eu queria só ressaltar para vocês as que mais surgiram. Em primeiro lugar, abordagem. Os profissionais de saúde apontam a dificuldade de não saber como abordar, como iniciar esse tema da espiritualidade, né? Eu cheguei a ouvir, inclusive recentemente, profissionais de saúde falando, olha,
não é nem bom falar desse negócio de religião e espiritualidade, porque pode comunicar algo ruim para o paciente. E isso, na verdade, é um receio, é um medo que vem exatamente de não saber como abordar, né, o paciente. E aí, outras coisas que surgem também. Trabalhar os aspectos espirituais dissociados da religião. Quando essa dimensão espiritual ela surge na vida do paciente, mas ela não surge de aspectos religiosos, mas dessa demanda de sentido na existência, que a gente vai falar hoje também. Em considerar esses aspectos na minha abordagem. Como considerar a dimensão espiritual na abordagem profissional, seja da enfermagem, seja da psicologia, né? Como levar em consideração essa dimensão? E essa, já quero adiantar, essa foi a razão pela qual eu criei o meu perfil profissional e comecei a falar sobre isso nos meus cursos. Eu cansei de rodar o Brasil falando sobre espiritualidade e eu recebi a seguinte resposta dos profissionais de saúde: Bruno, eu entendo que é importante essa dimensão, mas eu, como psicóloga, como enfermeira, como médica, como assistente social, como eu posso aplicar isso na minha prática? Eu não sou capelão. E como eu posso aplicar esse suporte espiritual na minha prática profissional? E é exatamente por isso que a gente está aqui. Insegurança de não conduzir da melhor maneira a abordagem, não ser palpável, não saber profundamente sobre as religiões, não ser capacitada para oferecer outras formas de cuidado espiritual, além de ouvir e sugerir o suporte religioso. Então, quando vê alguma dimensão, alguma questão relacionada à fé, esperança, logo se remete a um líder religioso e não saber como aprofundar aquilo, não ter conhecimento, inclusive, das religiões. Eu tenho uma surpresa no final dessa aula que eu quero falar para vocês ainda, sobre isso, né? Superar a ideia de que a abordagem da espiritualidade deve ser feita na proximidade do fim. Na minha opinião pessoal, a abordagem deve ser feita sempre. Ou seja, aquela ideia de que a gente aborda a espiritualidade quando o paciente está em cuidados ao final de vida. E a gente esquece que a espiritualidade está presente em todo o ciclo vital. Não misturar as coisas, ou seja, atender a esfera espiritual sem ferir a esfera física. Algo interessante isso, né? Porque parece que está em constante conflito uma coisa com a outra. Parece que para a gente falar de espiritualidade tem que abrir mão de pressupostos científicos, e para a gente falar de ciência não pode ter uma religião, né? E as coisas parecem que estão sempre em conflito. E essa questão que essa aluna, né, essa profissional traz aqui é interessante, né? Atender a essa esfera da dimensão espiritual, mas sem ferir a esfera científica. Olha o que surgiu aqui: todas não têm noção e não sei lidar com o assunto. Mas que importante que essa pessoa se inscreveu na aula, né? Porque demonstra que, olha, eu não sei e não há decreto nenhum reconhecer que a gente não sabe, mas a gente quer aprender. Não sei o que posso ou o que devo falar, receio de errar, né, na abordagem, identificar o quanto a espiritualidade pode ajudar ou atrapalhar o sofrimento existencial do paciente, o entendimento das crenças, que são muitas formas de crenças, né? E dependendo da crença do paciente, ele pode, dependendo das crenças religiosas ou espirituais, o paciente pode interpretar aquela doença como uma bênção ou uma maldição, como um castigo ou como uma oportunidade. Ou seja, a dimensão religiosa tem o poder de trazer uma nova significação para aquele momento presente. Preconceitos ainda firmados em relação à espiritualidade. Ainda existem muitos preconceitos, né, em relação a isso. Ou seja, que a espiritualidade é um tema sempre relacionado à religião, ou uma religião monopolizada, né? E parece que entrar nessa esfera da espiritualidade é algo antiético até. Se a gente for estudar a história da medicina, houve um tempo que existiam entraves éticos que proibiam o profissional de saúde
de abordar temas relacionados à espiritualidade. Como abordar a espiritualidade sem o viés da religiosidade. E quando isso também é necessário, né, é possível. Divergências religiosas dentro da família do paciente, volta e meia, na nossa prática clínica, a gente se depara com isso, né? Quando o paciente tem uma crença religiosa diferente da família e há um conflito ali. Não influenciar a minha abordagem pela minha crença. Ou seja, abordar o paciente, mas sem deixar que a minha crença pessoal influencie nessa dimensão ou na minha abordagem. Compreender o que faz sentido para ele nesse processo de adoecimento, ou seja, não é aquilo que faz sentido para mim, mas as coisas que trazem sentido para o paciente. E, por fim, como abordar pacientes que acreditam em milagre e não aderem ao tratamento. Vocês já pegaram isso na prática de vocês? Já vivenciaram isso na prática clínica? O paciente que recebe lá uma profecia de um milagre e esse paciente se agarra nessa possibilidade do milagre e acaba não aderindo ao tratamento. Né? Eu lembro um período que eu trabalhei como capelão no IPPMG, Instituto de Pediatria aqui do Rio, de um caso de uma gravidez psicológica que a mulher teve. Né? A mulher estéril recebeu uma profecia de um líder religioso de que ela ficaria grávida e ela cresceu barriga, parou de menstruar, o seio dando leite, ela tendo todos os sintomas, enjoo, tudo que uma mulher grávida tem, e indo lá fazer o pré-natal, mas fazia ultrassom, não tinha nada dentro. Ou seja, a preocupação da equipe naquele momento que tá, né? E se o milagre não acontecer, essa criança não sair, como vai ser emocionalmente essa paciente? Então percebam que muitas vezes essa questão da crença nos milagres faz com que o paciente não tenha uma aderência ao tratamento. E isso pode prejudicar. E aí a gente entra aqui algumas questões importantes, né, que a gente precisa ressaltar. Eric Kessel, um dos discípulos da Cecil Saunders, certa vez afirmou, né, o sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. O sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. Eu acho que aqui reside a maioria dos nossos problemas na vida, não só na saúde, cara. Se a gente entendesse isso, cara, a gente resolveria muitos problemas da nossa própria vida. Deixa eu parafrasear da seguinte forma. Se a gente não identificar o problema, a gente não vai conseguir resolver o problema. Sabe aquele time de futebol que não faz gol? E o técnico vai lá e muda o centroavante? Mas o negócio não é o centroavante. É a bola que não chega no centroavante. O técnico não identificou o problema. Sabe quando a nossa vida ela não se desenvolve em diversos aspectos por conta da nossa autossabotagem? A gente mesmo se sabota. Eu estou falando inclusive de mim, né? Meus processos terapêuticos explodiram. A gente se sabota diante dos desafios, mas a gente sempre está culpando o outro. Se a gente não identificar o problema, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Quando a gente aplica isso à dimensão da saúde, isso é algo muito sério. O sofrimento que não é identificado não poderá ser aliviado. Já ouviram a famosa expressão tentar curar câncer com esparadrapo? Será que a gente faz isso? A gente tem essa tentativa, às vezes, na nossa equipe de saúde, de não identificar a dor do paciente, de não identificar o sofrimento do paciente. E se esse diagnóstico não for bem realizado, não for bem feito, a gente enfrenta o grande problema de que esse sofrimento não vai ser aliviado. Pensem, né, nessa dimensão e pensem quantos pacientes existem nos nossos hospitais
sendo tratado talvez com antibióticos, opioides, analgésicos, não que não seja, porque com dor ninguém consegue ficar bem, né? Mas tratar do corpo quando na verdade existem questões mais profundas e existenciais dentro da nossa alma que não foram identificadas. Dr. Salomão Scheib, médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele escreve um texto muito bonito. Eu indico a vocês a procurarem esse texto aí na internet para lerem, chamado A Lição Doralice. Uma menina de 16 anos que trouxe tantas lições à sua vida que ele decidiu que precisava escrever e contar essa história para os seus pares, outros colegas médicos. Ele começa o texto dizendo: perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Preocupados com os males do corpo, eu esqueci seu espírito mais doente ainda. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra seus pais, traía o seu sofrimento? É o eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Você tentou suicidar-se bebendo soda cáustica. Era o que tinha à mão na modesta cozinha onde sua mãe passava os dias. Fiquei imaginando quais problemas tão graves a levariam aos 16 anos a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos de sentimento teriam ferido tão profundamente o cerne de sua própria existência, ainda tão tênue e indefinida? Por que você não respondia aos insistentes apelos de sua mãe? Por quê? Fosse qual fosse o motivo, não seria tão grave assim. Você, chegando à idade adulta, veria como é banal e sem importância o que parece grave e assustador na juventude. No momento, eu precisava salvar sua vida. 6 meses internada, 4 vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, muito mais do que possuía em seu corpo, dias e noites de cuidados de médicos e enfermeiras, era o balanço sumário de sua cura. Apressei-me a dar-lhe alta, satisfeito pelo resultado do enxerto e por vê-la retornar à vida. As minúcias da técnica, o funcionamento do novo esôfago absorviam a minha atenção. Ao despedirmos-nos, pedi que voltasse dentro de 3 meses para novas radiografias de controle. Você que tanto sofreu e raramente ria, deu-me o prêmio do sorriso, agradeceu e foi embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo num próximo congresso médico como coroação final. Porém, você reservara para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. 2 dias após haver nos deixado, recebi chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara bebendo formicida. Ao afastar o lençol branco que a cobria, admirei-me vê-la tranquila, quase feliz. Desaparecer aquela tristeza infinita que eu atribuía ao sofrimento físico. Passei a mão por seu rostinho ainda quente, por seus cabelos ainda úmidos, como fizera tantas vezes. Baixei a cabeça e, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Quantas Doralices existem nos nossos hospitais, sendo tratadas no corpo, mas aquilo que há no corpo é só consequência, efeito colateral de uma dor mais profunda
dentro de si e que não foi identificada. O eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Eu sou capaz de afirmar que no hospital onde você trabalha existe alguma doralice lá. E o Dr. Salomão diz algo belíssimo no final desse texto, quando diz: em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. O sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. Afinal, o que é a saúde? O que é a saúde? A Organização Mundial de Saúde, que todos nós conhecemos, lá no preâmbulo da sua Constituição, define a saúde desta forma: saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. Muito bem compilado, bem redigido, mas sempre que eu apresento essa definição, a pergunta que eu faço para quem me ouve é: quem de nós, em sã consciência, pode se considerar uma pessoa saudável? Quem de nós, a começar por nós aqui nessa sala virtual, pode dizer que é uma pessoa saudável? Em outras palavras, pode dizer que vive num estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Vocês vão de convir comigo que essa definição de saúde do OMS torna a saúde como algo inatingível para o ser humano. A gente está falando de utopia. A gente está falando de algo que não pode ser alcançado. Criticando esse conceito de saúde do OMS, tem um filósofo alemão chamado Jürgen Moltmann, que vai trazer a sua definição de saúde. Ele diz o seguinte: saúde é a capacidade para a superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é a ausência de dor e transtornos, é a força para viver com eles. Se entendermos como Moltmann entende, a saúde deixa de ser o sentido da vida humana e passa a ser a consequência de uma vida que é vivida com sentido. Não, a gente não vive a vida tendo a saúde como um lugar onde se chegar, como um objetivo, como um lugar de plenitude, de ausência de transtornos e de doença, não. A gente simplesmente vive. E ao viver coisas que nos trazem sentido, nos descobriremos saudáveis. Por isso a saúde não pode ser classificada como o oposto lógico da doença. Porque se a saúde for o oposto lógico da doença, significa extirpa a doença que a saúde se estabelece. Mas não. Vocês já atenderam algum paciente assim que vocês entraram para atender, ele está lá com as suas patologias, mas a gente começa a ouvir aquele paciente, ouve tanta vida e sai de lá pensando, parece que o doente aqui sou eu, e talvez o seja. Porque talvez mesmo a enfermidade não tirou daquele indivíduo a capacidade de ver a saúde como a capacidade de realizar a existência humana. Essa mudança de paradigma importante que a gente precisa fazer do modelo biomédico, que é aquele que limita o real, aquilo que pode ser medido, ao modelo biopsicossócio-espiritual. Percebam que o bio não desaparece, né? Ele continua, mas ele é acrescido de outras dimensões. Percebam, enquanto imperar o modelo biomédico, a única coisa que importa na vida do paciente, na vida do paciente, do tratamento,
é a questão medicamentosa. Quando o modelo biopsicossócio-espiritual, outras dimensões vêm à tona que não apenas aquelas perceptíveis através de um exame, do hemograma completo, ou aquilo que o estetoscópio pode nos dizer. Essa mudança de paradigma que se torna urgente em nossos dias, de fazer uma transição do modelo biomédico para um modelo biopsicossócio-espiritual. E essa mudança que nos fará ver o sofrimento do paciente, identificá-lo da melhor maneira possível. Porque não é toda dor que se trata aumentando a dose do analgésico. Existem dores que os opioides não são capazes de baixar, de amenizar. Existem outras dores. O Manual de Comunicação de Comunicação de Notícias Difíceis do INCA tem o depoimento dessa profissional que eu achei bem interessante. Aprendemos na tradição de ensino de nossas escolas médicas a valorizar a intervenção, a só considerar que se está dando tratamento quando se está intervindo, o que não nos prepara para agirmos como catalisadores da angústia do paciente e suportar a nossa no momento de seu caminho para a morte. Nossa formação não nos ensina a parar para refletir sobre os nossos limites. A nossa formação como profissional não nos prepara para isso. E a nossa formação não nos prepara para isso, e para além disso, também tem a questão do paciente. Olha esse depoimento. O médico diz que preciso receber outra sessão de eletrochoque. Não vai adiantar nada. Tomei muitas aplicações, fiquei meses internada, saí daqui em dezembro e voltei em abril. O eletrochoque sozinho não pode resolver o meu problema, pois ele não é capaz de curar a minha alma. Não vamos entrar em nenhuma definição de alma aqui, não. Vamos só dizer que a gente está tratando aqui fora e o paciente está dizendo para a gente, olha, o meu problema está aqui dentro. E vocês não identificaram o meu problema. E o sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que vocês, profissionais de saúde, não foram treinados ou treinadas para isso. Por isso a culpa não é de vocês. Nós não somos culpados por isso, porque a nossa formação, como o slide anterior diz, não nos preparou para essa dimensão, não nos preparou para identificar essa demanda. Nós não somos culpados disso. Mas apesar de não sermos culpados disso, e percebermos, por outro lado, que é uma demanda latente nos nossos pacientes, qual o caminho, então? Qual seria a solução para tudo isso? Embora o Brasil seja um país considerado profundamente religioso, e haja pesquisas, muitos estudos, que apontam o importante papel, não só da espiritualidade, mas também que a religiosidade exerce nos processos de tratamento das doenças, pouco se tem preparado os profissionais de saúde para lidar com essa questão na prática de cuidados. A gente sabe que as crenças espirituais podem funcionar tanto como um recurso no tratamento, facilitando o cuidado, como também as crenças espirituais podem conflitar e interferir no processo de saúde. Vocês entendem? A dimensão religiosa, ela pode colaborar ao processo de enfrentamento da doença, como ela pode ser um elemento dificultador. As duas coisas podem acontecer. Eu trouxe aqui uma pesquisa de uma amiga muito querida, a doutora Mari Ruth Sperandio. Quem estuda esse tema tem que ler a professora Mari Ruth, professora da PUC de Curitiba, e que estuda muito esse tema da espiritualidade aplicada à saúde. Ela apresenta essa pesquisa onde demonstra, pesquisa com profissionais de saúde,
onde demonstra que 83% dos profissionais de saúde, 83%, se utilizam de estratégias religiosas para lidarem com as situações estressantes do seu dia a dia, ou seja, vocês, 83% de vocês, profissionais de saúde, quando enfrenta algum problema pessoal na vida, nós utilizamos estratégias religiosas ou espirituais para enfrentar esses problemas. Entretanto, apenas 51% dos profissionais se sentem confortáveis para abordar essas questões com o paciente. E pasmem, apenas 18% perguntam com frequência aos pacientes sobre questões vinculadas à espiritualidade. Olha o gap que existe. A gente sabe que é importante, tanto a gente sabe que nós nos utilizamos desses recursos quando nós enfrentamos nossos problemas pessoais, mas apesar de utilizarmos na nossa própria vida, a gente não aborda essa dimensão, talvez no momento mais difícil da existência do nosso paciente. Talvez na jornada mais difícil que o nosso paciente enfrenta em sua vida. Você sabe que eu estou relendo, né, alguns autores assim da minha adolescência, e um deles é o alagoano Graciliano Ramos. Gênio. Não sei quantos aqui conhecem, Graciliano tem um texto chamado Alexandre e Outros Heróis, que conta a história de Alexandre, que é um vaqueiro de poucas posses, que sempre se reunia na varanda de sua casa para contar os seus causos para os vizinhos. Quem é do interior sabe o que é causo, né? E os vizinhos se reuniam para ouvir as histórias mirabolantes de Alexandre, que misturavam ficção com realidade, de forma que você não sabia quando era história de verdade ou quando era história da carochinha. História inventada. Alexandre era casado com Cesária, que não era só sua esposa, mas era sua cúmplice nos seus casos mais absurdos. E sempre que alguém duvidava de Alexandre, estava Cesária do lado para confirmar. É verdade. Depois até motivou Chico Anísio a criar um personagem na TV. Alexandre tinha um olho esquerdo torto. E uma vez ele sentado na varanda de sua casa, virou para os seus vizinhos e falou: eu já contei para vocês o que aconteceu com o meu olho? Todo mundo naquela expectativa para ouvir mais uma das histórias mirabolantes de Alexandre. E ele disse: olha, um dia meu pai falou para mim: Alexandre, vai lá no meio do mato capturar nossa égua, que ela fugiu. Ele foi, procurou e não encontrou a égua. Mas encontrou um lago que era a única possibilidade de beber água ali na região. Imaginou, vai dar sede, a égua vai vir beber água, então vou ficar de tocaia esperando ela. E se escondeu num arbusto que ficava atrás do lago. Ele se escondeu e dormiu. Acordou, já era noite, o breu envolvendo, e ele viu o vulto de não um, mas 2 animais bebendo água. Pensou, a égua estava de safadeza, mas agora ela não me escapa. Pulou do arbusto, começou uma batalha épica com o animal. A batalha durou a noite inteira. Em determinado momento dessa batalha, o animal veio com a pata, bateu do lado esquerdo da face de Alexandre. Alexandre raspou o rosto num graveto, mas conseguiu levantar e dominou o animal. No outro dia cedo, chegou com o animal amarrado em casa, colocou no curral, e quando ele entra em casa, o seu pai fala: Alexandre, o que aconteceu? Alexandre não percebeu, mas o animal que ele havia lutado a noite inteira era uma onça pintada, e não uma égua. Mas ele não percebeu outra coisa. No meio daquela batalha, ele havia perdido seu olho esquerdo. E no lugar do olho esquerdo havia só um buraco ensanguentado. Alexandre e seu pai voltaram pelo mesmo caminho que eles vieram procurando e acharam o olho na beira da estrada fincado num graveto.
Alexandre arranca o olho do graveto, limpa na barra da calça, enfia o olho no buraco ensanguentado. Começa a ir para casa e começa a enxergar uns troços estranhos. Alexandre não percebeu, mas havia colocado o olho pelo avesso. E ao colocar o olho pelo avesso, ele começou a enxergar aquilo que estava dentro dele. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje eu me arrepio. Vocês querem saber o que aconteceu? Eu vi a cabeça por dentro. Eu vi os miolos. E nos miolos as figuras de pessoas que eu pensava naquele momento, tudo miudinho, do tamanho de caroço de milho. É verdade. Eu vi minha mãe, meu pai, meu irmão tenente. Baixando a vista, eu percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei mais. Estaria eu malucano. Depois, pensando a razão daquele milagre, é que eu percebi o que estava acontecendo. O olho havia sido colocado pelo avesso. Vocês compreendem? Colocado pelo avesso. E é por isso que apanhava o pensamento, o bofe e o resto. Eu meti o dedo no buraco do olho e virei, e tudo se tornou direito. Sim, senhores. Aqueles troços do interior se sumiram. Mas o mundo do lado de fora nunca mais foi o mesmo. Foi depois, olhando no espelho, que eu percebi que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Ah, não valia. Para que bulir no que está quieto? Mas acredita em vós me seis. O olho atravessado é melhor que o outro. O olho que viu o interior é hoje o melhor que o vaqueiro tem, porque enxergar-se é uma dádiva que transforma nós mesmos e tudo aquilo que está ao nosso redor. Tanta mudança que a gente quer ver no mundo, tanta coisa que a gente queria que acontecesse, né, do lado de fora, e a gente não percebe que, metaforicamente, claro, o primeiro passo é a gente virar esse olho para dentro e nos enxergar de maneira melhor. Porque talvez é nos enxergando de maneira melhor do que o mundo, as pessoas, tudo ao nosso redor vai ganhar um novo significado. Cada informação que a gente recebe, cada abertura de visão na nossa vida é acompanhado de uma responsabilidade muito grande. A culpa não é nossa, porque nós não fomos formados para identificar essas demandas. A nossa formação tecnicista não contempla isso. Mas vocês estão aqui hoje porque nós identificamos uma demanda e um sofrimento latente nos nossos pacientes. E a gente reflete na gente mesmo, a espiritualidade que está dentro de nós. E ao olhar para dentro de nós, faz com que a gente tenha uma sensibilidade maior para olhar a dor do outro, para pensar a dor do outro. Eu quero ajudar vocês, não só com palavras assim, mas tentando dar alguns caminhos. E eu só estou mostrando aqui para vocês, esses são todos os instrumentos de anamnese espiritual que eu estudei ao longo da minha vida. Só para vocês verem a quantidade de instrumento. Tem instrumentos que são específicos para criança, para pediatria. Tem instrumento específico para aplicação de profissionais da enfermagem. Tem vários instrumentos. Mas eu queria destacar dois, que são aqueles que eu mais gosto. E por causa do nosso tempo, claro, não dá para trabalhar todos, né? No curso que eu vou lançar, eu aprofundo em alguns, mas aqui eu quero trabalhar dois, assim, que para mim são muito especiais. O primeiro é o FICA. FICA é um instrumento criado pela doutora Cristina Puchalski. Ela não só criou o FICA, mas depois de ser aplicado por diversos profissionais, ela revisitou o FICA e fez várias alterações importantes nele ao longo do tempo, para ser bem aplicado. Então você fala assim, Bruno, eu não sei como entrar no assunto da espiritualidade com o meu paciente.
ou a demanda que apareceu da maioria aqui, como fica essa questão da abordagem? O FICA dá algumas dicas importantes para a gente. Primeiro, eu quero informar que o FICA ele foi validado, tem a validação do FICA no Brasil. São 4 domínios, né, nesse acróstico. O primeiro, F, é de fé, crença. Essas perguntas não são engessadas. Isso não é um questionário que a gente vai para o lado do paciente e com a prancheta, né, para ele poder responder. Mas por isso que os instrumentos precisam ser fáceis de serem lembrados, para a gente pegar esses domínios e aqui eu só vou dar sugestões de perguntas que podem ser feitas em cada um desses domínios. Primeiro, no da fé. Você se considera religioso ou espiritualizado? Você tem crenças espirituais ou você tem crenças religiosas que te ajudam a lidar com os seus problemas? Não, Bruno, a pessoa, eu já sei de antemão que ela é ateia. A pessoa não tem religião. Olha como a pergunta muda. O que dá significado à sua vida? Espiritualidade está feita a dimensão do sentido na vida. Por isso, mesmo sem uma religião professa, a gente pode adentrar em questões espirituais com essas questões. O que traz sentido à sua vida? O I é de importância ou influência. Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? A fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde? Você tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas ou seu tratamento? Sabe quando a gente é pego de surpresa lá na frente? Quando a gente está na sala de cirurgia e descobre que tem algum procedimento que o paciente não pode fazer por crenças religiosas ou filosóficas? Um bom instrumento de anamnese espiritual pode nos facilitar com isso. Comunidade. Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Como ela te dá suporte? Bruno, a pessoa já falou lá em cima, ela não tem religião, ela não tem uma comunidade religiosa. Olha como a pergunta muda. Existe algum grupo de pessoas que você realmente ama e que seja importante para você? Pode não ser uma comunidade religiosa, mas é uma comunidade espiritual. E o que é uma comunidade espiritual? É um grupo de pessoas, uma comunidade, né, que é atribuidora de sentido. O grupo de WhatsApp do ensino médio pode ser uma comunidade espiritual, porque é um lugar de pertencimento e atribuidor de sentido. As amigas do salão de beleza, os amigos ou amigas do clube de motociclista podem ser uma comunidade espiritual. Ou seja, identifique o grupo atribuidor de sentido, aquelas pessoas que fazem bem para o paciente. E o A, abordagem no tratamento. Como você gostaria que seu médico ou profissional da saúde considerasse a questão da religiosidade ou a questão da espiritualidade no seu tratamento? Esse é o FICA. O outro instrumento, que é o que eu mais utilizo, inclusive nos hospitais onde eu atuo, esse é o instrumento que eu utilizo, porque o Bleiber e outros autores fizeram um estudo para levantar qual o instrumento mais aplicável no contexto de cuidados paliativos. Para quem não me conhece, eu trabalho muito com pacientes de cuidados paliativos. E o instrumento mais adequado é o HOPE. Por isso é o instrumento que eu mais utilizo, que eu tenho maior prática em utilizar. O H é de fontes de esperança, significado, conforto, paz, amor e conexão. Questões que podem surgir. Quais são suas fontes de esperança, força, conforto e paz? Ao que você se apega em tempos difíceis? E o que lhe sustenta mantendo que você siga adiante? O que faz com que você continue, com que você siga? O O é de religião organizada. Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Ela te ajuda? E se ela te ajuda, como? Em quais aspectos ela te ajuda ou não te ajuda? Lembrando que aqui cabe essa mesma regra da comunidade espiritual, que pode ser um grupo atribuidor de sentido, um grupo de amigos, de família, que não seja necessariamente religioso. O P é de espiritualidade pessoal e prática.
Você tem alguma crença espiritual que é independente da sua religião? Quais aspectos da sua espiritualidade ou prática espiritual você acha que é mais prestativa à sua personalidade? E efeitos no tratamento médico e assuntos terminais. Ficar doente afetou sua habilidade de fazer coisas que o ajudam espiritualmente? Como profissional de saúde, há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você a acessar os recursos que geralmente o ajudam? Há alguma prática ou restrição que eu deveria saber sobre o seu tratamento médico? Eu tenho o costume, a minha prática, a rotina, de todo paciente de primeiro atendimento, eu aplico o HOPE no paciente. Talvez se você estiver do meu lado, você nem vai perceber que eu estou aplicando o HOPE. Porque eu aplico o HOPE, mas não como forma de questionário. A intenção é a gente abordar em um diálogo essas dimensões, esses domínios do instrumento de anamnese. E sempre que eu aplico o HOPE, eu evoluo no prontuário do paciente as questões importantes que eu extraí através da aplicação desse instrumento. Através da aplicação do HOPE, eu não só sinalizo a equipe, como no meu controle pessoal que eu faço de atendimento aos pacientes, eu consigo criar uma rotina do tipo, esse paciente eu preciso ver todos os dias, esse eu posso ver uma vez por semana, esse eu posso ver a cada 15 dias. Então o HOPE me ajuda nisso. E para você, profissional de saúde, pode ajudar nesse start, né? Nas questões iniciais para entrar, porque muitas vezes nesse primeiro domínio aqui, você vai entrar na dimensão do paciente que você vai esquecer todo o resto, porque o paciente já vai se abrir nesse primeiro ponto. O importante é, nenhum instrumento pode ser engessado. O instrumento é criado em função do paciente, e a gente não pode transformar o paciente em função do instrumento. Me recordo uma vez no hospital que eu trabalho, no INCA. A gente tem um calendário lá de festas, né? E sempre a gente costuma fazer festa em datas comemorativas, é sempre muito legal. Então, Natal, Páscoa, dia das Mães, Dia dos Pais, a gente sempre costuma comemorar muito. E teve uma festa junina lá há alguns anos. Cheguei na festa junina, estava lá com os outros pacientes e profissionais, eu cantando um karaokê com eles, aquela coisa, a gente brincando de festa junina. Essa foto que vocês podem ver aí é o corredor de internação do hospital, gente. Ali no meio é uma noiva, porque festa junina tem que ter casamento caipira, né? E a gente fantasiou todo mundo, fantasiou o hospital e tava uma alegria muito grande. De repente desceu uma fisioterapeuta lá, louca da cabeça, e falou, agora o Bruno vai dançar forró comigo. Eu falei, eu vou dançar forró com ninguém? E aí todo mundo começou, dança, dança. Eu pensei, eu vou nada. E eu não vou por uma simples razão, gente, eu não sei. Não sei dançar. Estou vendo aqui na nossa live o Dr. Rogério, trabalha comigo, que é um pé de valsa fantástico. Hoje mesmo eu estava vendo ele dançar lá, no momento de descontração nossa. Eu não tenho essa habilidade de dançar, cara. E eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo, quando eu posso evitar um mico, eu evito, né? E eu certo que eu não ia dançar com ela. E para me ver livre daquela situação, ela puxando meu braço, eu estiquei a mão ao primeiro que estava do meu lado e uni a mão dela para dançar com ela. Era um paciente nosso que topou dançar. O cara não dançou, o cara deu um show. Ele deu um show. O paciente deu um show de deixar dançarinos frustrados como eu babando. Quando ele terminou, todo mundo em pé aplaudindo e ele caiu no choro. Eu perguntei, seu fulano, e ele só chorava. Eu levei ele até a minha sala e perguntei se ele queria conversar. Ele me disse assim, sabe, Bruno, eu não tenho religião e ao longo da minha vida eu nunca dei muita moral para Deus, não. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com ele. E eu falei com ele assim, Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu. Eu sinto as coisas e eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o Senhor.
Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. Eu queria poder dançar o último forró da minha vida. E hoje, quando eu acordei aqui nesse hospital, eu não imaginei que eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E quando você estendeu a mão e me puxou, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu comecei a conversar com ele sobre a experiência que ele teve, essa conexão que ele teve, de conversar com um Deus que ele nem sabia o nome direito. E ele virou para mim e questionou exatamente isso. Bruno, eu nunca fui religioso, eu não sei nem para quem eu orei. E eu respondi para ele: vamos chamar ele aqui entre nós de o Deus do forró. O Deus que nos chama para dançar com ele. O Deus que é um sagrado tão divino que não está preocupado com essas sistematizações que a gente faz sobre o divino, sobre o sagrado, mas está preocupado em olhar para a gente e chamar a gente para dançar na dança da vida, a cada passo, num ritmo sempre livre e sempre repleto de vida. E eu nunca vou me esquecer que ele disse assim: foi tão bom rezar de manhã que eu quero rezar de novo. E ele fez uma oração lá, eu nunca vou me esquecer, pelo tanto que eu chorei naquele momento, mas sem nenhum traquejo religioso, com seu sotaque nordestino e jeito simples, ele dizia: se isso tudo aconteceu para eu entender que eu sou amado, eu entendi. E ele rezou, e ele morreu no dia seguinte. Esse foi o dia que o sagrado me ensinou que a gente briga tanto por conta das sistematizações sobre o divino, e que ele se manifesta no forró, no balançar de uma árvore, no sorriso de um profissional de saúde ou de um paciente. Ele se manifesta nessas coisas simples, né? Como a poetisa Emily Dickinson certa vez conta num poema dela: alguns guardam o domingo indo à igreja, eu guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso as minhas asas. E ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, pregador admirável, e o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu só no final, eu o encontro o tempo todo no meu quintal. Bom, depois das ferramentas técnicas, eu não consigo pensar e trazer essas reflexões assim que são muito importantes para mim. Eu queria indicar um livro para vocês, que é o livro Bilhete de Plataforma. Dr. Derek Doyle, que escreve esse livro, tem uma sacada tremenda. O que é um bilhete de plataforma? Imagine que alguém vá fazer uma viagem de trem e essa pessoa tem a passagem. A passagem dá direito a ela de viajar.
eu quero acompanhar essa pessoa na plataforma de embarque. Seja para ajudá-la a carregar suas bagagens, seja para me despedir. Mas eu não tenho a passagem. Então eu vou na bilheteria e compro um bilhete de plataforma, que não me dá o direito de viajar, mas me dá o direito de acompanhar essa pessoa. Derek Doyle, ao longo do seu lidar com pacientes em cuidados paliativos, descobriu que havia comprado um bilhete de plataforma. Eu me atrevo a dizer que todos aqueles e aquelas que se dispõem a trabalhar na saúde estão comprando um bilhete de plataforma, onde a gente acompanha o paciente até a plataforma de embarque, seja para ajudá-lo a carregar suas cargas, seja para nos despedir. Mas essa viagem é dele, não nossa. Por isso ele vai e a gente vai ficar. Por vezes, a gente vai chorar. Por vezes, a gente vai sentir saudade, como eu sinto de tantos pacientes. Mas a gente vai enxugar nossas lágrimas e voltar pelo mesmo caminho que a gente veio, para quem sabe ajudar tantos e tantos outros pacientes a trilhar esse mesmo caminho até a plataforma de embarque. Afinal de contas, como já dizia um poeta, o navio pode até estar em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. Não é que seja aceitável, é a prática de uma medicina melhor abordar as necessidades dos pacientes. Hoje, sobretudo para quem tem o primeiro contato, né, com esse tema, e tem muitas pessoas aqui que falaram que nunca abordaram o tema, nunca aprofundaram, talvez é só o primeiro passo. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês vai olhar o paciente da mesma forma, depois das reflexões que a gente fez aqui hoje. Hoje não é que seja aceitável, não é que seja bonito, é a prática de uma boa medicina abordar as necessidades espirituais dos pacientes. E eu vou dizer mais, não levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes é fazer medicina da forma equivocada. Eu queria encerrar essa aula, mas eu não queria encerrar de forma diferente. Eu queria encerrar trazendo cada um de vocês um olhar importante. Primeiro dizer que eu me emociono muito quando eu trabalho esse tema. E esse tema para mim nunca vai ser banal. Porque a gente está envolvendo vida de outros pacientes. É o Anselmo Grum que conta que uma vez ele caminhava pela... Anselmo Grum conta que uma vez um jovem índio comprou um carro e convidou seu velho tio índio para fazer um passeio. E lá pelas tantas, ele, metendo o pé, né, no acelerador, o velho tio falou, por favor, encosta o carro. Ele encostou, o tio sentou no acostamento. O sobrinho foi lá, tio, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem. Eu só estou esperando a minha alma me acompanhar. A gente acaba muitas vezes acessando lugares que a nossa alma não nos acompanha. A gente acaba muitas vezes... A gente é ético em abrir ciclos na vida, né? E muitas vezes não percebe que nós entramos em situações que a nossa alma não nos acompanhou. Eu acho que o nosso paciente está dizendo isso para a gente todos os dias, gente. Nosso paciente todos os dias está olhando para a gente e dizendo, talvez vocês não entendam, talvez eu não tenho a linguagem de vocês, mas no lugar onde eu estou, no meio ao caos que eu estou enfrentando, só me espera. Eu queria que vocês olhassem para esse vídeo agora, que vocês ouvissem essa canção e vocês imaginassem o paciente cantando essa canção para vocês. Eu
Ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim. Estou aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu que tanto me perdi em sãs desilusões irreais de mim, não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o foco, perco o chão e perco o ar, me reconheço em teu olhar, que é um fio pra me guiar de volta, de volta. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. No temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu ainda estou aqui. Por trás de tantos CIDs, tantas confusões, por trás de tantas incompreensões, eu estou aqui, me espera. E aí, gostou da aula? Esse é apenas um dos vários ensinamentos que você vai encontrar dentro do curso O Leito e que vão te ajudar a se tornar um profissional de saúde mais completo. Dentro do curso, você vai aprender 6 passos principais para oferecer cuidado espiritual profissional ao seu paciente. Primeiro, admissão. Saiba como receber o seu paciente e quais os primeiros passos para a sua chegada no leito. Segundo, abordagem. Entenda qual o melhor momento de abordar o seu paciente para entender seu histórico e suas demandas espirituais. Terceiro, diagnóstico.
Aprenda como identificar as demandas espirituais do seu paciente para a realização de um diagnóstico mais preciso das suas necessidades. Quarto, anamnese. Conheça os principais instrumentos de levantamento da história espiritual do paciente para saber qual o melhor caminho que poderá tomar no atendimento. 5. Tratamento. Saiba como aplicar as principais técnicas e cuidados espirituais visando maior qualidade de vida ao seu paciente. E 6. Transformação. Veja como o cuidado espiritual afeta não apenas a qualidade de vida do seu paciente, mas também sua relação com ele e consigo mesma. Mas você pode estar se perguntando, será que o leito é para mim? O leito é para todos e todas as profissionais de saúde e pessoas que enxergam o ser humano como mais que um leito ocupado e desejam saber como abordar a espiritualidade como parte do tratamento na busca de maior qualidade de vida e de saúde integral. E você pode ter acesso a tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 29,70, um valor completamente pequeno diante de tudo que você vai aprender e de como esse curso tem o poder de transformar a forma como você cuida dos seus pacientes. Se você se identifica com essa proposta e quer dar esse passo para ser uma profissional de saúde ainda mais preparada e completa, clique no botão aqui embaixo e vem agora mesmo para o leito. Eu te espero lá.